Esta é a máquina mecânica da Janome 3022. Esta máquina tem algumas particularidades que são incríveis. Bom, vamos aprender sobre a 3022. Eu vou ensinar os pontos decorativos sobre comprimento, largura e tensão de linha. Vamos falar primeiro da tensão de linha. Conforme o tecido que você estiver costurando, ou pode ser até mesmo plástico, neoprene, couro, papel, o que for, você precisa mexer na tensão da linha. Geralmente os tecidos você vai ficar com a tensão entre 5 e 3, mas você precisa pegar um retalho do material que você vai costurar e fazer um teste para você descobrir qual a tensão da linha melhor vai te servir nesse projeto que você quer fazer. Os pontos são identificados por letra, de A até L, mais esses pontos aqui que são os de fazer casinha de botão. Sobre o A até o L, você pode comparar aqui neste painel qual é a diferença deles. Então tem vários pontos decorativos que a gente vai fazer a costura para você ver como eles são lindos. Tem o comprimento que você vai escolher de 0 até 4, isso vai dar uma diferença no tamanho do ponto decorativo, e isso até faz com que ele fique com uma característica diferente. E a largura do ponto também. Aqui no 5, a agulha está centralizada. No 0, ela está para a esquerda. Lembre-se, sempre que você for mexer nos seletores, a agulha tem que estar levantada. Como a gente levanta a agulha? Mexer no volante no sentido do seu corpo, que é o sentido anti-horário. Porque como a agulha se move quando você estiver mexendo nos seletores, se ela estiver abaixada, logicamente ela vai quebrar. Então lembre-se da agulha levantada, isso é muito importante. E você também sempre tem que fazer, primeiro num retalho do tecido que você vai costurar, um teste de comprimento e largura, para você achar o ponto ideal para o seu projeto. Pensa que eu falei tudo? Não, tem mais coisa. Tá vendo esses pontos aqui, olha, que estão neste retângulo, pontos SS. Aqui no comprimento, você tem como selecionar SS. Pronto, agora a sua 3022 vai costurar tecidos elásticos. Você vai vir para cá nos pontos SS. As letras continuam as mesmas, mas olha, a letra A, qual é o ponto que vai fazer? A letra C, a letra D. Esse tipos de ponto, eles vão variar, que é justamente para dar elasticidade à sua costura. Porque um tecido elástico, se você costurar ele num ponto normal e você for puxar o tecido elástico, a costura vai rasgar. Então, esses pontos aqui são especiais para você poder mexer no tecido e não estourar os pontos que você deu na costura, certo? Então, você tem essa opção e isso é muito, mas muito bacana. Sem contar que ela é uma máquina de estrutura de metal, ela é forte, robusta, aguenta o trabalho firme para você que faz bolsa, vestuário. Ela é a máquina ideal. Bom, chega de papo, vamos fazer os pontos? Então vamos lá. Vocês sabem, né, para começar e terminar uma costura, a gente dá retrocesso, que é para não desmanchar o ponto. Mas aqui eu não estou fazendo uma costura, eu estou fazendo uma pequena amostra dos pontos decorativos. Então, com a agulha levantada, vamos para o primeiro ponto, o ponto A.
ponto A, comprimento. Não, eu não vou costurar a malha. Então, eu vou trocar o comprimento, vou pôr no comprimento 1 e vou deixar a agulha centralizada. Uma dica, quando você for costurar, segura a linha da agulha. Olha, ponto reto, certo? O outro ponto A é com a agulha deslocada para a esquerda, mas é uma costura reta, como essa daqui. Conforme o seu projeto, a sua costura, você vai precisar fazer ela mais jogada para a esquerda. Então, você vai usar este A que joga mais para lá. Aqui, nesse retalho, não vai ter diferença de costura. Então, a gente não precisa fazer esse A. Vai sair igualzinho a esse, só que um pouquinho mais para lá. O ponto C é um ponto muito usado em costura. É o ponto zigue-zague. Então, já vamos começar a ter curiosidade do que acontece. Eu vou fazer o ponto C no comprimento 1. E depois nós vamos fazer em outro comprimento para você poder observar como muda a aparência do ponto. Olha, este é o zigue-zague aqui no comprimento 1. Eu vou fazer agora no comprimento 3, para você ver como fica diferente. Olha só a diferença. Então, aqui você vai usar a sua criatividade e você pode selecionar largura, comprimento, o modo que você está esperando que a máquina faça para você. É você que vai programar. Olha, o mesmo ponto com comprimentos diferentes. Vamos fazer o ponto D agora. O ponto D é um ponto que eu gosto muito. Costumo chamar ele de zigue-zague pontilhado ou ponto tricô. Então, vamos pôr o ponto D. Vamos fazer ele no comprimento 2, só para ver o tamanho do comprimento 2, como fica. Olha, zigue-zague pontilhado, comprimento 2. Você quer ver ele no comprimento 1? Vamos ver ele no comprimento 1, então. Olha só. Então, já deu para perceber, né? Quanto menor o comprimento,
mais pertinho vão ficar os pontos, né? Então, olha, o mesmo ponto como modificou e o mesmo ponto como modificou. Menor número, o ponto mais pertinho. Maior o comprimento, o ponto maior, mais distante, né? Então, agora vamos fazer o ponto E. Vou fazer no comprimento 2. Que lindo o ponto E. Eu gosto bastante. Lindo, né? O E. Vamos ver o F. Quer que eu mude o comprimento? Vamos fazer no 3, por exemplo, para ver como fica? Vamos lá, 3. Olha a distância dos pontos. Eu vou fazer o mesmo ponto F no 1, para você ver como vai ficar bem mais pertinho. Olha só o F no 1. Então, na realidade, não são só esses pontos do painel, é essa variedade incrível conforme você vai selecionando o comprimento do ponto também. Agora, nós vamos fazer o ponto G. O G eu vou fazer no 2. Ponto G, lindo, né? O G, vamos fazer o H. O H é um ponto bem bonito também. O ponto H. Agora, esses pontos, o I, o J, o K e o L, nós vamos fazer no 1, porque no 1 é a melhor definição para esses pontos, a não ser que você esteja fazendo um trabalho que sei que é o ponto mais esticado, mas como ele é um ponto bem cheinho, o bonito dele mesmo é no 1. Olha o H. Que lindo. Bom, agora nós vamos falar de ponto cheio, que é o I, o J, o K e o L. O ponto cheio, quanto menor o comprimento, mais bonito ele é, porque aí ele vai ficar cheinho. Se você fizer um comprimento muito grande, ele vai ficar praticamente um zigue-zague alongado. Então, esses que são ponto cheio I, J, K e L, o bonito é fazer no 1. Então, a gente vai colocar aqui comprimento 1 na letra I.
bonito, né? Bem bonito. Vamos fazer o J. O ponto J. Esse ponto é muito usado como acabamento de roupas de bebê. Um ponto bem delicado, bem bonito, né? Agora o ponto K. JK. E por último, o L. E o ponto L. Aqui estão os pontos decorativos feitos num algodão cru. Agora eu vou pegar um tecido elástico pra gente fazer esses pontos aqui selecionados no SS. Agora nós vamos ver os pontos elásticos, que são o SS. Aqui no seletor já está selecionado SS. E você pode ver que tem uma marquinha a mais e uma a menos. Isso é assim, você quer diminuir o ponto? Menos. Você quer aumentar o ponto? Mais. Isso vai modificar os pontos decorativos. Nós estamos com a agulha centralizada. Aqui são as letras correspondentes ao desenho do ponto decorativo. A tensão de linha vai variar de 1 a 4, principalmente no ponto reto. Depois, nos outros pontos, pode ser que vá variar de 2 a 6, por exemplo. Vai depender muito do tecido que você está usando. Então, sempre faça um teste com o retalho para você resolver qual é a tensão ideal para o seu projeto. Quando a gente fala de malha, a gente tem que falar de agulhas também, porque agulhas com a ponta afiada rasgam a trama da malha. O que acontece? Você vai desfiar o tecido. Então, quando você estiver costurando malha, a agulha aponta a bola. Então, aqui eu estou com uma malha. Nós vamos começar pelo ponto A, que é o ponto reto. Este é o ponto reto. Se fosse o ponto reto na costura comum, quando eu puxasse, ele iria arrebentar. Ele não arrebenta porque ele é um tipo de costura tripla. Então, é um ponto reto triplo. Olha, ele dá essa elasticidade, ele não arrebenta o tecido. Agora, nós vamos fazer o zigue-zague. Zigue-zague triplo, letra C.
zigue-zague triplo. Você também pode puxar, não arrebenta. E você também pode aumentar ou diminuir esse zigue-zague. Agora, vamos fazer a letra D. Vamos aproveitar esse que a gente está falando de aumentar e diminuir o ponto. Eu vou diminuir o ponto D. Esse é o ponto D no menos. Agora eu vou colocar no mais para você ver a diferença. Nós vamos continuar no D mesmo. É só para você ver como vai modificar o ponto. Olha a diferença, como o ponto D mais fechado e o ponto D mais aberto, como eles são bem diferentes. E olha, mantendo a elasticidade do tecido. Agora, nós vamos ver o ponto E. Ponto E, vamos fazer um ponto F, ponto G, ponto G, o ponto H, ponto H, ponto I, lindíssimo, né? Esse ponto I. O ponto J.
ponto J, lindo também, o ponto K. Último ponto, o ponto L. Esses são os pontos elásticos da máquina mecânica da Janome 3022.